Tá no ar. Boa noite a todos. Declaro aberta a sessão plenária ordinária do dia 11 de outubro de 2022. Convido o vereador Rodrigo Teixeira para que faça a leitura do texto bíblico. Boa noite a todos. Sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Isto equivaleria e vos enganardes a vós mesmos. Aqueles que escutam a palavra sem a realizar, assemelha-se a alguém que contempla num espelho a fisionomia que a natureza lhe deu. Contempla-se e, mal sai dali, esquece de como era. Mas aquele que procura meditar com atenção a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não como ouvinte que facilmente se esquece, mas como cumpridor fiel do preceito, este será feliz no seu proceder. Tiago 1, 22 a 25. Obrigado, vereador Rodrigo. Em discussão, ato da sessão ordinária do dia 4 de 10 de 2022. Em votação, os vereadores foram favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Ato aprovado por unanimidade de votos. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do expediente. Pauta da 33ª sessão ordinária do segundo período de 2022, no dia 11/10, às 19 horas, no plenário da Câmara. Indicação número 135, de autoria do vereador Dionísio Sedorac, sugerindo ao Executivo Municipal a construção de uma faixa elevada na rua Deputado Francisco Costa, nas proximidades da Comercial Ivaiporã e atual creche Santa Rosa. O pedido justifica-se visto que a faixa elevada servirá para amenizar a velocidade de veículos na rua, devido ao grande fluxo de carga e descarga nos estabelecimentos locais. Indicação número 136, de autoria do Valdomiro Rodrigues de Lima, sugerindo ao Executivo Municipal o cascalhamento da estrada da comunidade de Boa Vista nas estradas da Vila União, antiga estrada da Serralheria do Pissaia, para os moradores retirarem suas produções de leite. Em anexo, imagens da má situação da estrada. Indicação número 137, de Luiz Ricardo Dal Santos, sugerindo ao Executivo Municipal o patrulhamento das estradas do assentamento Vale da Serra, pois as mesmas encontram-se em péssimas condições, dificultando o acesso das pessoas até as suas devidas propriedades. Indicação número 138, de autoria da vereadora Marlene Soares Munhoz, sugerindo ao Executivo Municipal a manutenção das estradas que ligam Limeira a Pitanga Baixo, São João da Colina a Borboleta Baixo e estrada do assentamento Vale da Serra. O pedido se faz necessário, sendo que as referidas estradas interligam as comunidades e encontram-se em más situações de trafegabilidade, dificultando a passagem dos moradores e o escoamento da produção de leites e afins. Ordens do dia. Projeto de decreto número 2 de 2022, Comissão de Finanças e Orçamentos aprova as contas do município de Pitanga referente ao exercício financeiro de 2020. Discussão e primeira votação. Substitutivo número 1 ao projeto de lei complementar número 1 de 2022, de autoria do vereador Aguinaldo Vujanski de Jesus. Dispõe sobre a movimentação de terra no município de Pitanga. Discussão e primeira votação. Emenda supressiva número 1 ao substitutivo número 1 ao projeto de lei número 24, de autoria do vereador Eliseu Latzucchi. Emenda supressiva número 1 ao substitutivo número 1 ao projeto de lei número 24. Discussão e única votação. Emenda modificativa número 2 ao substitutivo número 1 ao projeto de lei 24, de autoria do vereador Eliseu Latzucchi. Emenda modificativa número 2 ao substitutivo número 1 ao projeto de lei número 24 de 2022. Discussão e votação única.
Substitutivo número 1 ao projeto de lei ordinária número 24 do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a outorgar concessão onerosa para a exploração do serviço funerário e capelas mortuárias no município de Pitanga e da outras providências. Discussão e votação. Substitutivo número 1 ao projeto de lei número 27, de autoria do vereador Valdomiro Rodrigues de Lima, altera o artigo 7º da lei número 2.420, de 29 de abril de 2022, que autoriza o Poder Executivo a conceder apoio a eventos, atividades e projetos ligados à cultura, ao esporte e que promovam o fomento e incentivo ao desenvolvimento da agricultura, da pecuária, da indústria, do comércio e do turismo. Discussão e votação. Projeto de lei ordinária número 28. Projeto de lei ordinária número 11 de 2022, de Rodrigo Cordeiro Teixeira. Concede título honorífico a Cleiton Kelsey Bordini Crisóstomo. Discussão e primeira votação. Projeto de lei ordinária número 12, do Rodrigo Cordeiro Teixeira e Luiz Ricardo Dal Santos. Concede título honorífico a Edson Luiz Perique. Discussão e primeira votação. Projeto de lei ordinária número 13, do vereador Rodrigo Cordeiro Teixeira, concede título honorífico a Pedro Ivo de Andrade. Discussão e primeira votação. Obrigado, senhora secretária. Defiro as indicações apresentadas. Antes de passarmos para o expediente plenário, gostaria de agradecer a presença do nosso amigo Nardinho. Prazer tê-lo na sessão, quando estiver sempre à disposição, sempre todas as terças-feiras, às 19 horas, estamos reunidos aqui nessa Casa de Lei para você acompanhar os projetos que temos para ser aprovado nessa casa. Passamos para o expediente do plenário. Está livre o uso da palavra. Nem o vereador querendo fazer uso da palavra, passamos para a ordem do dia. Em primeira discussão e votação, o projeto do decreto número 2/2022. Aprova as contas do município de Pitanga referente ao exercício financeiro de 2020. Em discussão. Em votação. Solicita a senhora secretária que proceda à chamada nominal dos vereadores. Vereador Aguinaldo Vujanski de Jesus. Favorável. Vereador Amadeus Penga. Sim. Vereador Antônio Adir de Lara. Favorável. Vereador Antônio Fernando Teigão. Favorável. Vereador Dionísio Sidorac. Favorável. Vereador Eliseu Latzuki. Sim. Vereador João Edival Aramone. Sim. Vereadora Lucimar Camilo da Rosa. Favorável. Vereador Luiz Ricardo Dal Santos. Favorável. Vereadora Marlene Soares Munhoz, favorável. Vereador Rodrigo Cordeiro Teixeira. Favorável. Vereador Fabrício Duarte Olovka. Favorável. Vereador Valdomiro Rodrigues de Lima. Favorável. Projeto aprovado por unanimidade de votos. Em primeira discussão e votação, o substitutivo número 1 ao projeto de lei complementar número 1/2022. Dispõe sobre a movimentação de terras do município de Pitanga. Em discussão. Em votação. Solicita a senhora secretária que proceda à chamada nominal dos vereadores. Vereador Aguinaldo Vujanski de Jesus. Favorável. Vereador Amadeus Penga. Sim. Vereador Antônio Adir de Lara. Favorável. Vereador Antônio Fernando Teigão. Favorável. Vereador Dionísio Sidorac. Favorável. Vereador Eliseu Latzuki. Sim. Vereador João Edival Aramone. Sim. Vereadora Lucimar Camilo da Rosa. Favorável. Vereador Luiz Ricardo Dal Santos. Contrário. Vereadora Marlene Soares Munhoz, favorável.
Vereador Rodrigo Cordeiro Teixeira. Favorável. Vereador Valdomiro Rodrigues de Lima. Favorável. Substitutivo aprovado por maioria de votos. Em única discussão e votação, a emenda supressiva número 1 ao substitutivo número 1 do projeto de lei número 24/2022. Em discussão. Senhor presidente, eu só gostaria que a nossa secretária lesse a justificativa desse projeto. Então, Senhor presidente, eu peço vistas a esse processo, porque nós estamos juntando algumas emendas. Não é isso? Foram protocolados algumas emendas que a gente gostaria que tramitasse junto com o processo. então coloco em votação o pedido de vista do vereador Rodrigo Teixeira. Prazo de 5 dias. 5 dias. Em votação, os vereadores forem favoráveis permanecem sentados, caso contrário se manifeste levantando. Pedido de vista do projeto número 24 foi aprovado por unanimidade de votos. Não, então, daí eu vou para cá já. Isso, né? Em primeira discussão e votação, o substitutivo número 1 ao projeto de lei número 27/2022. Altera o artigo 7º da lei número 2.420, de 29 de abril de 2022, que autoriza o Poder Executivo a conceder apoio a eventos, atividades e projetos ligados à cultura, esporte que promovem o fomento e incentivam o desenvolvimento da agricultura, pecuária, indústria, comércio e turismo. Em discussão. Em votação. Solicita a senhora secretária que proceda a chamada nominal dos vereadores. Vereador Aguinaldo Vujanski de Jesus. Favorável. Vereador Amadeus Penga. Sim. Vereador Antônio Adir de Lara. Favorável. Vereador Antônio Fernando Teigão. Favorável. Vereador Dionísio Sidoraque. Favorável. Vereador Eliseu Latzuki. Sim. Vereador João Edival Aramone. Sim. Vereadora Lucimar Camilo da Rosa. Favorável. Vereador Luiz Ricardo Dal Santos. Favorável. Vereadora Marlene Soares Munhoz, favorável. Vereador Rodrigo Cordeiro Teixeira. Favorável. Vereador Valdomiro Rodrigues de Lima. Favorável. Projeto aprovado por unanimidade de votos. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 28/2022. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do município de Pitanga. Em discussão. Em votação, solicita a senhora secretária que proceda a chamar nominal dos vereadores. Vereador Aguinaldo Vujanski de Jesus. Favorável. Vereador Amadeus Penga. Sim. Vereador Antônio Adir de Lara. Favorável. Vereador Antônio Fernando Teigão. Favorável. Vereador Dionísio Sidoraque. Favorável. Vereador Eliseu Latzuki. Sim. Vereador João Edival Aramone. Sim. Vereadora Lucimar Camilo da Rosa. Favorável. Vereador Luiz Ricardo Dal Santos. Favorável. Vereadora Marlene Soares Munhoz, favorável. Vereador Rodrigo Cordeiro Teixeira. Favorável. Vereador Valdomiro Rodrigues de Lima. Favorável. Projeto aprovado por unanimidade de votos. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 11/2022. Concede título honorífico a Cleiton Kelsey Bordim Crisóstomo. Desculpa até pela... Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido.
Senhor presidente, eu peço aos colegas a votação favorável os três próximos pedidos são referentes ao ex-deputado Cleiton Kielce Bordini Crisóstomo, o pai dele foi o conselheiro Kielce Crisóstomo, o professor Edson Luiz Periche e o doutor Pedro Ivo Andrade. Bom, explicando os 3 projetos de uma vez só, para não pedir a palavra nos 3 projetos. Está aqui o Aritana, que é meu amigo de longa data e que pode explicar o que foi o trabalho do Kielce. Muitas pessoas da Câmara perguntaram por que o título a essas 3 pessoas. Cada um, da sua forma, contribuiu para o desenvolvimento do Paraná, de Ipitanga, da educação, em alguns casos na política e no judiciário. O Kielce, a razão de nós estarmos discutindo a criação ou não do hospital, o Aritana lembra bem, era sobre a possibilidade de ter uma UTI em Ipitanga. Conquistamos isso várias vezes, um ex-prefeito se recusou a aceitar isso aí, mas conseguimos diversos recursos. A atenção à saúde pública de Ipitanga, eu estava conversando com o ex-vereador Jorge Pittner, ele contando, Fabrício, Rodrigo, só de adenoide, cirurgias no nariz, o Kielce encaminhou para ele 60 e tantas, só que o Jorge intermediou. Cirurgias do coração, através do Hospital João de Freitas. O Aritano lembra, cadeiras de rodas, óculos, atendimento social. O vereador Meco. O atendimento social do Kielce para a nossa região, para o município de Ipitanga, foi absurdo. É ele que abriu a porta, o Valdomiro sabe explicar bem o que é o Hospital João de Freitas. Nós não temos o volume de médicos na região que só no Hospital João de Freitas tem. O doutor Roberto, que era o dono do Hospital João de Freitas, estava fechando e o Kielce mudou a complexidade do hospital. Aí vem a ideia de mudar a complexidade de Ipitanga. Estava acompanhando o prefeito Maico, no então secretário Caputo, no secretário de Estado de Saúde, e o Maico fazia perguntas simples. Olha, pode mudar o valor A, B, C, e a resposta é sempre a mesma. Muda a complexidade, vai de pequena para média, de média para alta complexidade, que daí sim, o que você paga de SUS vai dobrando, triplicando. Isso salvou o João de Freitas. Daí a ideia da criação do hospital. Todo mundo fala, mas o hospital é de A, de B, de C. O hospital, a ideia parte daí. A semente, isso o Aritana sabe muito bem disso, veio do Kielce. A semente de, olha, ter uma UTI neonatal. E tivemos a oportunidade, isso parabenizo ao Fernando, ao Tico, que apoiaram o Ricardo Barros naquele momento, de ter um ministro da Saúde. Então, a origem é daí. Não adianta todas as histórias que foi se contada, já passou a política. Tá? Não adianta bater, falar, mas há quantos anos nós temos gravações na Rádio Pitanga, onde o secretário Gilberto Martim parabenizava a Pitanga que recebeu as UTIs. Por 45 minutos, ele dá uma entrevista lá, de repente não aconteceu. Por quê? Porque não tinha prefeito que topasse isso. Não queria isso. Brigamos dentro da provedoria do hospital, o Aritana, o falecido, saudoso Dirceu Bassani. Então, há uma luta muito grande por saúde, e o Kielce faz parte disso. O Kielce faz parte do atendimento. Várias pessoas, quando ele passava aqui, agradeciam pelo trabalho e atenção dada. Ao professor Edson Luiz Periche, diretor do Colégio Dom Pedro, do Dorigão, perdão, foi meu professor, foi professor do Ricardo, dava aula de geografia, corretíssimo, decente, mas são pessoas que não nasceram aqui e que merecem esse título porque a vida deles foi aqui. O Periche é nascido em Prudentópolis, então seria mais do que justo esse prêmio a ele. E o doutor Pedro Ivo Andrade. Pedro Ivo também ele nasceu em Palmital, mas ele é o irmão do Ari Andrade, irmão do Laurinho Andrade, viveu a vida aqui. E estou muito feliz, hoje é terça-feira, no dia de ontem, o Pedro Ivo Andrade, promotor por 30 anos, ele recebe ontem a notícia que passou na lista tríplice e amanhã já está na mão do governador. Nos próximos 20 dias, o governador tem uma escolha a fazer. O próximo desembargador vindo da Procuradoria poderá ser Pedro Ivo Andrade, que, na verdade, criou a vida aqui em Pitanga, contribuiu muito com o direito, ele trabalhou no escritório do meu pai como estagiário, passou para oficial de justiça, formou em Umuarama, depois passa para promotor de justiça, faz mestrado, escreve livros, atua com muita qualidade e está aí. Chegar numa lista tríplice para ser pela Procuradoria, não como carreira de judiciário, é muito difícil. Está na mão do governador. E houve uma campanha dentro do Tribunal de Justiça por ele, de fato, ser pitanguense. Na verdade, pitanguense, vírgula, ele nasceu em Palmital. Ele pode ter passado a vida aqui, mas, de fato, ele não é. Por isso, também, o título para ser cidadão honorário pitanguense é o Pedro Ivo Andrade. Então, peço o voto nos 3 casos, a Cleiton Kielce Bordini Crisóstomo
Edson Luiz Periche e Pedro Ivo Andrade, para que sejam reconhecidos como cidadão honorário pitanguense. Peço o voto a todos os colegas. Muito obrigado, senhor presidente. Em votação, solicito a senhora secretária que proceda a chamada nominal dos vereadores. Vereador Aguinaldo Vujanski de Jesus. Favorável. Vereador Amadeus Penga. Sim. Vereador Antônio Adir de Lara. Favorável. Vereador Antônio Fernando Teigão. Favorável. Vereador Dionísio Sedorac. Favorável. Vereador Eliseu Latizuki. Sim. Vereador João Edival Aramone. Sim. Vereadora Lucimar Camilo da Rosa. Sim. Vereador Luiz Ricardo Dal Santos. Sim. Vereadora Marlene Soares Munhoz, favorável. Vereador Rodrigo Cordeiro Teixeira. Favorável. Vereador Valdomiro Rodrigues de Lima. Favorável. Projeto aprovado por unanimidade de votos. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei número... Senhor presidente, ainda no projeto 11, eu gostaria de pedir, depois para estudo da Procuradoria, a dispensa da segunda votação. Daí peço para que seja encaminhada à Procuradoria, ver se autoriza dos 3 casos da segunda votação, em razão desse fato do Pedro Ivo estar aí sobre ser ou não ser nomeado desembargador, para que a gente possa colocar ele de fato como pitanguense também. Então peço a dispensa que vá para a Procuradoria para estudo. Os 3 projetos, já que vai fazer de um, que faça de todos. Por procurador analisar. Então, vereador, é só em questão do regimento da casa, vou encaminhar os 3 projetos, no caso, à Procuradoria dessa casa, para dispensa da segunda votação. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 12/2022 concede título honorífico a Edson Luiz Periche. Em discussão. Em votação, solicito a senhora secretária que proceda a chamada nominal dos vereadores. Vereador Aguinaldo Vujanski de Jesus. Favorável. Vereador Amadeus Penga. Sim. Vereador Antônio Adir de Lara. Sim. Vereador Antônio Fernando Teigão. Favorável. Vereador Dionísio Sedorac. Favorável. Vereador Eliseu Latizuki. Sim. Vereador João Edival Aramone. Sim. Vereadora Lucimar Camilo da Rosa. Sim. Vereador Luiz Ricardo Dal Santo. Sim. Vereadora Marlene Soares Munhoz, favorável. Vereador Rodrigo Cordeiro Teixeira. Favorável. Vereador Valdomiro Rodrigues de Lima. Sim. Projeto aprovado por unanimidade de votos. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 13/2022 concede título honorífico a Pedro Ivo de Andrade. Em discussão. Só a correção é Pedro Ivo Andrade. Está de Andrade ali, mas é Pedro Ivo Andrade. Então, corrigido. Então, é Pedro Ivo Andrade. Então, corrigido, vereador Rodrigo. Em votação, solicito a senhora secretária que proceda a chamar nominal dos vereadores. Vereador Aguinaldo Vujanski de Jesus. Favorável. Vereador Amadeus Penga. Sim. Vereador Antônio Adir de Lara. Favorável. Vereador Antônio Fernando Teigão. Favorável. Vereador Dionísio Sedorac. Favorável. Vereador Eliseu Latizuki. Sim. Vereador João Edival Aramone. Sim. Vereadora Lucimar Camilo da Rosa. Sim. Vereador Luiz Ricardo Dal Santos. Sim. Vereadora Marlene Soares Munhoz, favorável. Vereador Rodrigo Cordeiro Teixeira. Favorável. Vereador Valdomiro Rodrigues de Lima. Sim. Projeto aprovado por unanimidade de votos. Solicito à senhora secretária que faça declaração verbal da presença dos vereadores conforme a resolução da mesa diretora número 1/2021. Declaro aqui a presença de todos os vereadores hoje nessa sessão. Passamos para explicações pessoais. Está livre o uso da palavra. As palavras, presidente. Concedido. Só para agradecer o voto dos colegas, pela unanimidade de voto dos 3 projetos, e para cumprimentar os colegas que estão assistindo. Sejam muito bem-vindos. O Naldinho, em especial, que hoje esteve na Modão com a gente, nossa rádio. Hoje o novo parceiro da nossa rádio.
investindo lá e querendo demonstrar lá seu trabalho. Seja bem-vindo a todos. Muito obrigado. Está livre o uso da palavra. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão.